Saudações, deuses imortais! O episódio de hoje é a segunda parte do tema sexualização feminina versus sexualização masculina. Como é uma parte 2 e um tema mais abrangente, eu recomendo que você retorne ao episódio anterior caso não tenha escutado, para não se perder nessa rica conversa que a gente teve. Ademais, se você já ouviu direitinho lá o episódio anterior, a gente mais que te convida para seguir adiante e conhecer essa segunda parte do nosso tema. Vamos lá! Como eu já tinha relatado com você antes, aconteceram várias coisas ali injustas e, como eu falei aqui, né, se fosse diferente, a situação tivesse alguma mulher presente além de homem, eu tenho certeza que tomaria um rumo totalmente ao contrário do que o julgamento levou. Porque, além dela estar sendo acusada de algo totalmente inválido, irrelevante, que é sobre estupro culposo, como sem sentido, e, além disso, o advogado aqui, o cara que estava acusando ela, ele tinha um cara que estava defendendo, deixa eu ver aqui o nome dele, eu fiz umas anotações, ele acusou ela de várias coisas sem fundamentos, que, além de manchar a imagem da Mariana, ele distorceu várias coisas que realmente não aconteceram, como o fato que a gente estava falando aqui sobre a sexualização explícita, sobre imagens de mulheres. Você falou aí sobre a sua tia, em que uma mulher aparece vestida de tal forma, de tal maneira, aí a pessoa julga ela por alguma coisa do tipo. Ele usou isso como um argumento, onde ele falava de uma foto em que ela aparecia chupando o dedo. Ele usou isso para confrontar ela no meio do julgamento e também para usar como uma desculpa. Como, novamente, eu não vi relevância nenhuma com o caso, ele também começou a expor a vida pessoal dela, falando que ela não tinha emprego, que ela sobrevive de coisas assim desse tipo, que eu achei totalmente incoerente. E também, aproveitando para falar sobre o que você tinha falado sobre o criador da Mulher Maravilha, que também foi o cara que inventou a máquina das mentiras, ele também baseou isso no laço da verdade. O laço da verdade dela foi baseado nessa máquina. Ele era uma pessoa poligâmica. Ele tinha vários interesses. Ele era um amante poligâmico. Ele tinha vários relacionamentos poligâmicos. Ele viveu com várias mulheres e várias delas serviam de inspiração para personagem que hoje é um símbolo de cultura feminina muito grande e que vem sendo aproveitado. Vai ter até agora o segundo filme dela. E é isso. Dá pra fazer uma comparação entre essas duas coisas, óbvio que cada uma com um peso diferente, né? Eu acho que o exemplo que eu dei da Mulher Maravilha talvez não tenha sido o melhor exatamente por conta desse passado, da motivação da Mulher Maravilha. E eu sabia que ela foi uma personagem baseada no sadomasoquismo e que ele tinha um relacionamento. Ele era poligâmico, né? Ele era casado com outras duas mulheres. Mas é bom lembrar que essas duas mulheres também eram casadas entre si, sabe? Não era um relacionamento dele no topo. Era um relacionamento dos três. E essas coisas fazem diferença, sabe? Então, no caso do sadomasoquismo, da Mulher Maravilha, eu acredito que, sim, provavelmente era um fetiche dele, mas também, às vezes, era uma forma de empoderamento feminino. Se uma mulher tira uma foto do próprio corpo, não necessariamente é para sexualizar ele ou para divulgar pornograficamente, ou enfim, às vezes é uma forma de autoafirmação, às vezes é uma forma geralmente é uma forma de melhorar a autoestima e de se ver como uma pessoa bonita, como mulher mesmo. E ela tá tirando às vezes uma foto para ela e não para outra pessoa. E no caso do sadomasoquismo disso, é que eu tava falando, pode ser uma forma de empoderamento da figura feminina, de uma pessoa com poder. Mas você pode, às vezes, reverter a situação e falar que é pra o que às vezes a Mulher Maravilha se tornou, sabe? Pode ser que aquele traje seja uma forma de poder e dela se empoderar. Mas a forma que isso que atinge os outros, as pessoas têm uma certa deficiência moral e narrativa, às vezes, de entender essas disparidades, de entender que uma mulher fazendo uma foto do próprio corpo é para ela e não para outra pessoa, sabe?
E a Mariana Ferrer, sei lá, acho que foi uma falta moral mesmo, uma deficiência moral daquele advogado, de tudo aquilo ali que aconteceu e de ter julgado isso para ela dessa forma, uma coisa que não tinha nada a ver com o crime mesmo, que ficou até em segundo plano. Então as pessoas têm essas habilidades de transformar a narrativa, né? Então a Mulher Maravilha, que começou com uma narrativa, às vezes mesmo, de empoderamento e de poder e de colocar a mulher num patamar, se tornou outra coisa. E a Mariana Ferrer também. Mas não gosto de comparar muito, apesar de já estar comparando, né? Porque uma coisa é ficção, e eu sei que essa ficção tem vários desdobramentos, mas esse desdobramento, eu acho que na vida real é bem pior, né? Ah, sim, com certeza. Eu também concordo que as consequências disso, né, como eu até comentei anteriormente, o problema acaba que a sexualização ela não para ali, né? Ela fomenta e ela permite uma série de violências que estão por aí acontecendo e estão vitimando pessoas, né? O quanto você, enquanto mulher e você enquanto homem, se incomoda ao encontrar certas representações sexualizadas do seu gênero nessas produções midiáticas? Eu me incomodo 100%, tanto que eu não consumo mais alguns tipos de produtos. Inclusive, faltam-se referências para as pessoas, para elas também terem outras visões. Não é saudável, muitas vezes, você consumir esse tipo de produto. Então, eu não consumo mesmo. Tem coisa que eu não consumo. Mas tem coisa, apesar de ser minha profissão, né, eu tenho que assistir alguma, e é óbvio que me deixa revoltada, e eu fico, tá, mas por que a pessoa fez isso? Isso é completamente estúpido e burro. E existem outras formas de... Acho que às vezes as pessoas também não entendem que existem outras possibilidades. Você pode fazer de outra forma. Você pode mostrar um corpo feminino. Por que não, sabe? Tem que mostrar. Mas tem a forma correta de você fazer isso. É uma forma que não causa desconforto. Tem como você fazer com respeito. E você, Giovanni, quanto você se incomoda com as representações específicas do seu gênero? Olha, específicas no meu gênero, não tem muita coisa do que falar, porque o gênero masculino ele não é um ponto de referência tão grande como o gênero feminino em relação à sexualização. Esse é um dos exemplos bem poucos, são poucos dos exemplos, como acredito que na DC em si, eu não tenho esse ponto de referência, a não ser o Dick Grayson, mas em relação a isso, muitos homens são apenas utilizados como um alívio cômico mesmo, alguma cena assim, como a gente já tinha falado antes, não tem esse centro todo de sexualização voltado para alguma, poderia dizer, objetificação talvez, mas não da mesma maneira, porque se difere totalmente de uma cena da outra, então eu não tenho muita coisa para falar sobre a sexualização masculina, até porque em relação a o tema aí, ele não tem tantas coisas assim que eu possa dizer em relação a como eu me sinto. Eu acho que para ser equivalente, a gente nem pode comparar essa sexualização, essa objetificação, mas talvez tem uma expectativa viril do homem, essa masculinidade que é exposta e é projetada nessas personagens masculinas, que não bate com a realidade. Então, talvez a pergunta seja não como que o Giovanni se sente com a sexualização masculina, mas com essa expectativa da virilidade o tempo todo, sabe? Essa masculinidade violenta, agressiva e esse poder que os homens têm, sabe? Porque também é irreal. Então, a mesma forma que das mulheres se espera essa sensualidade, se espera esse corpo, se espera algumas condutas, assim, dos homens se esperam essa agressividade, essa masculinidade tóxica, né? Eu acho fundamental o que você falou aqui, e eu acho que mais uma vez falando do que eu tive de experiências, né? Desde criança eu via ali vendido na mídia um papel específico do que é o homem atraente, do que é o homem bonito, do que é o homem bem-sucedido. E essa figura masculina geralmente era um homem branco, talvez de olhos claros, muito provavelmente, forte, rico, alto, de cabelo liso e etc. E eram sempre
uma figura que não se encaixava absolutamente nada com o que eu era. Então, ao longo do tempo, principalmente por outras questões também internas, pelo fato de, por exemplo, eu acho que isso encaixa aqui na nossa discussão, de eu ser filho de uma mãe solteira e de eu ter visto ao longo dos anos o quanto ela era atacada e vista de forma negativa simplesmente porque ela era uma mãe solteira. Ao longo do tempo, eu vivi experiências em que a minha mãe era colocada em uma situação que me fazia refletir: isso está errado, sabe? E aí, só que, como eu era uma criança e eu não tinha instrução sobre isso, era muito mais fácil para mim me culpar, porque eu considerava que se eu era o filho que nasceu fora do casamento, fora dos padrões, e por causa disso ela foi atacada, isso e aquilo, eu pensava que o problema era eu. E aí foi se acumulando com essa questão da representação midiática do que um homem deve ser, e eu via que eu era totalmente diferente. E aí eu era um garoto que eu gostava de escrever e criar histórias e ler bastante. Eu não gostava de brigas nem coisas relacionadas que as pessoas relacionavam com o que um homem deve gostar, uma criança, um menino deve fazer. E isso também eu falei um pouco disso no programa, que a gente falou justamente sobre coisas que as pessoas consideram de garota e coisas que as pessoas consideram de garotos. Mas enfim, eu tive toda uma criação e uma estrutura que me fez a levar a me questionar, a me criticar e a me jogar para baixo constantemente. E essa representação da virilidade masculina foi um ponto que foi relevante em toda essa construção negativa também. E eu levei muito tempo para poder desconstruir essas coisas. Eu lembro que quando eu estava ali no ensino médio, lá para os 15, 16 anos, que eu comecei a fazer academia e realizar atividades físicas, não somente pela estética, mas que eu também tinha alguns problemas de postura, de coluna, enfim, e com o tempo eu comecei a reduzir, eu comecei a me sentir bem comigo mesmo. E aí eu comecei a entender que eu não, ao longo prazo, né, com o tempo a gente vai entendendo, mas eu comecei a entender que eu não deveria ser uma pessoa para os outros, mas eu deveria ser quem eu sou para mim mesmo. Se eu olho para o espelho, se eu tô feliz com quem eu vejo, com quem eu sou, tudo bem. Isso também eu acho que a gente inclui isso na questão da identidade de gênero também. Agora, quando a gente olha para o espelho, a gente não se identifica ali, a gente se incomoda por uma relação entre eu e o que eu vejo, aí é uma outra coisa. É diferente de quando você se incomoda porque as pessoas estão falando algo ou porque a sociedade está falando algo. Eu acho que isso é muito diferente. Então, a partir do momento que eu fui crescendo entendendo isso, eu passei a gostar de me exercitar e de ter, digamos, entre aspas, o padrão de corpo que eu tenho hoje em dia, mas é porque eu gosto e porque eu me vejo assim. Não significa que todos os homens têm que ser assim, e os homens que convivem comigo, os garotos mais novos, que têm contato comigo nas minhas produções culturais, na minha atividade na internet, dentro da DC Comics no Amino, não é fundamental que esses garotos eles se inspirem em mim, eles queiram ser exatamente daquela forma, sabe? Porque eu não existo para ser. Eu acredito que homens não devem existir, nenhum homem, nenhuma mulher deve existir para ser um modelo ideal a ser perseguido pelas pessoas, e que quem não consegue aquilo ali é menos importante, ou menos relevante, ou menos bonito, ou menos sensual, sabe? Eu acho que todas essas questões devem ser quebradas. E a questão da sensualidade, eu volto a repetir, eu acredito que é uma coisa que vem de dentro de você. Porque a partir do momento quando eu comecei, por exemplo, a fazer as atividades como modelo virtual, eu comecei a descobrir a minha sensualidade dentro de mim, e eu comecei a usar isso, a externalizar isso, me sentir bem e me sentir feliz e satisfeito comigo mesmo. Eu entendi que a questão da sexualidade, da sensualidade, é muito uma coisa interna sua também. Não depende somente do tipo de corpo ou do tipo de rosto, sabe? Essas coisas pequenas. Isso são coisas que são reproduzidas de uma forma que fomenta estereótipos. E é como a Noelle citou, que se torna violento para ambos os gêneros, sabe? São violências diferentes, sim, porque como a gente estava ressaltando, todas as coisas que a sexualização feminina alimenta, mas uma reprodução de um padrão, de um estereótipo masculino também
cria violências, né? Como isso que eu estou citando, de uma pessoa viver a vida toda dela achando que ela não é um homem, ou que ela nunca vai ser naquele padrão, ou que ela nunca vai ser interessante, e uma série de coisas que vão se acumulando com outras coisas, principalmente nesses recortes que incluem na minha vida, da questão da bissexualidade, na questão de ser uma pessoa, digamos, um garoto fora dos padrões dos gostos de outros garotos, porque desde muito pequeno eu sempre fui apaixonadíssimo por personagens femininas. Eu acho que isso está diretamente conectado ao tipo de pessoas que eu tinha na minha vida, porque a grande influência para mim foi a minha mãe, os meus tios e o meu pai sempre foram pessoas assim que eu olhava assim, meu Deus, que pessoa doida, pessoa, sei lá, bitolada, pessoa desconexa, pessoa fraca, sabe? Porque eu via diversas coisas, ainda hoje vejo tantos homens se vendendo como os fortes, os valentões, mas na hora H em que você realmente precisa de uma força, e no sentido espiritual, no sentido profissional, no sentido intelectual, não estou falando de força física. Eu estou falando, por exemplo, de você conseguir superar uma perda, de você conseguir superar uma decepção, se você conseguir vencer obstáculos na sua vida, sabe? Eu vi a grande maioria dos homens na minha vida simplesmente desmanchando como açúcar, e a minha mãe ali sempre forte, sempre uma inspiração para mim. Então acredito que isso foi fundamental para a construção dos tipos de personagens que eu passei a admirar com o tempo. Mas são coisas que eu sei que influenciaram para que eu fosse visto de forma diferente pelos outros garotos e muitas das vezes fosse excluído de alguma forma. Até eu finalmente chegar a esse ponto e entender que tudo que eu sou, tudo que eu quero ser, tudo que, não só a questão da sensualidade, mas diversas coisas, tudo de nós tem que vir de dentro de você, sabe? E é você para você. A partir do momento em que você entende isso, você constrói isso, eu acredito que as influências negativas midiáticas, os papéis de gênero e os estereótipos, eles deixam de te afetar tanto. Claro, talvez afetem, ainda são estruturais, né, uma questão social que você não destrói assim com um estalar de dedos, mas você deixa de ser tão machucado e você deixa de tentar se encaixar no padrão para você ser você mesmo. E é a partir daí, eu acredito, que você se torna sensual, você se torna atraente, você se torna, ou sei lá, desejável pelas pessoas, se é alguma coisa que você acha importante, porque pelo menos a minha experiência foi essa. A partir do momento em que eu parei de tentar me encaixar em uma coisa que eu não era, e me aceitei, o meu corpo, aceitei a minha identidade, aceitei minha pele, aceitei minha sexualidade, aceitei tudo, simplesmente as coisas se transformaram, e aí algumas pessoas começaram a me ver com outros olhos, não me ver simplesmente como um garotinho estranho que gosta muito de escrever, mas talvez uma pessoa que seja sensual e seja sexy em algum momento, e não necessariamente somente isso, também tem inteligência, também tem outras habilidades, e enfim, eu acho que isso é fundamental para a gente ter a consciência. E aí, aproveitando tudo isso, todas essas comparações que eu estou fazendo aqui que a gente está falando, a próxima pergunta e se vocês quiserem fazer um comentário antes de responder a pergunta, vocês estão livres para fazer, mas a pergunta é: por que tantos personagens femininas são sexualizados nos quadrinhos em comparação com os masculinos? Porque são criados pelas mesmas pessoas desde sempre. É bem básico isso, essa resposta. É o mesmo tipo de gente que escreve. São homens, geralmente brancos, de uma certa idade, com um certo perfil social. São sempre as mesmas pessoas. Então tem um padrão na narrativa deles. Agora, se você pegar quadrinhos escritos por outras pessoas, outros grupos sociais, vão ser diferentes. Tipo a Kamala Khan, né, que foi escrito por uma mulher, criado por uma mulher, e é uma personagem, sei lá, talvez as mais distintas dos quadrinhos, talvez hoje em dia, assim. Há uma coisa aqui que eu preciso comentar antes do Jovem responder, que você falou da Kamala Khan. Uma das co-criadoras dela, a G. Willow Wilson, é uma mulher que também já escreveu Mulher Maravilha em 2018 e 2019 na DC Comics, e ela foi a roteirista de uma das pouquíssimas histórias protagonizadas por heroínas negras, mulheres, dentro da DC Comics, que é uma história que eu já recomendei no episódio anterior, que se chama Vixen, o Retorno do Leão, e é uma história extremamente fantástica. Eu acho que é importante isso que a gente tá discutindo aqui, não só lembrar de que
poucas mulheres estão escrevendo quadrinhos, escrevendo filmes e escrevendo produções no geral, ainda é pouco em comparação à quantidade de homens, mas também que o que elas fazem a gente tem que exaltar e valorizar, né? Então o trabalho que a G. Wilson fez com a Kamala Khan, fez com a Mulher Maravilha, fez com a Vixen, e assim, inclusive essa história da Vixen é de 2008, 2019, então tem mais de 10 anos que essa história foi criada, e é uma história extremamente fantástica, é uma história que quase nenhum grande fã dos quadrinhos fala assim, olha, essa é uma das melhores histórias da DC Comics. Pra mim é uma das melhores histórias da DC Comics, não somente por ser protagonizado por uma mulher negra, mas por toda uma história ali dentro daquilo ali. Eu acho que é importante a gente valorizar esses trabalhos e passa pro Giovanni aí. Eu gostaria de fazer falar minha opinião sobre, antes do novo tema, o tema anterior retratado no meu comentário. E também gostaria de responder a pergunta da nossa amiga Emanuele. Emanuele, eu poderia pedir para você reformular a sua reformulação da pergunta do Raul, só para eu responder aqui. Você estava falando sobre a sexualização masculina. O que eu tinha falado é que talvez você não tenha tanto o que comparar com a sexualização masculina, porque para ser o equivalente a gente deveria falar sobre a virilidade mostrada nesses personagens, né? Essa masculinidade tóxica, essa violência, e o poder, e até mesmo o corpo também, né? Porque são personagens bem com um tipo físico específico também. É isso. Sim, obrigado. Então, em relação a isso, e também sobre o que ela tinha falado sobre não ver como um ponto de comparação, de objetificação, porque, como eu já havia dito, os homens eles não têm esse lado tão sexualizado como os das mulheres. Vendo por outro ponto de vista, eu poderia dizer que os filmes também, várias outras coisas, têm uma certa influência nisso tudo. E também eu gostaria de perguntar a ela sobre o tema em geral, na verdade, que uma das questões é sobre a sexualização masculina e a sexualização feminina, elas em si. Para perguntar sobre o que você acha em relação a por que o fato da sexualização feminina ser o maior alvo disso tudo e a sua opinião sobre isso. A minha resposta vai ser a mesma da pergunta, porque são criações das mesmas pessoas. A gente está lidando no cinema, nos quadrinhos, na música. Quem está criando não são as mulheres, quem está sendo visto não são as mulheres. São diretores homens, são câmeras homens, os roteiristas são homens também, quem está nas academias são homens, nas academias, no Oscar, em geral, assim, é o mesmo grupo social que está envolvido, sabe? Então é muito difícil a gente querer outra coisa, sendo que não há diversidade nesses ambientes. Entendi. E tomando aqui um pouco do espaço de apresentador, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rafa também. Bem, como você já foi modelo de webcam, eu gostaria de saber a sua opinião sobre, a sua opinião no caso é mais direta, sobre a sexualização do seu corpo em relação a isso, por causa do seu gênero e todo o seu trabalho que você teve nessa atividade, como o seu ponto de vista e a sua opinião sobre isso também. Assim, né, como eu tinha falado previamente, eu acho que a função que eu ocupei, a atividade que eu ocupei, eu não falo assim, foi uma coisa ruim pra mim, eu não acho que a gente não pode cuspir no prato que a gente comeu, e foi uma atividade que me permitiu pagar contas e manter a minha vida por um tempo, mas também, além disso, me deu experiência de vida e me deu uma visão ampla, sabe, de certas coisas, e também a entender a diferença entre um homem estar sendo sexualizado e uma mulher estar sendo sexualizada, porque quando eu ocupava aquela posição ali, eu não era desumanizado, eu não perdia minhas outras qualidades e até hoje em dia, sabe? Muitas das vezes quando eu comento sobre isso com as pessoas, eu não sinto uma violência, uma agressividade ou uma posição ruim de uma pessoa em relação ao que eu faço. Tem aquelas pessoas mais conservadoras que certamente acham assim, um absurdo, mas tem a grande maioria das pessoas com quem eu convivo não fazem disso algo negativo, e eu sei plenamente que isso é bem diferente quando é
com uma mulher, né? Eu acho que o fato de eu ter ocupado essa posição, principalmente me ensinou a saber utilizar minha sensualidade, a saber que ser sexy não é uma característica feminina, também pode ser uma característica masculina, e que é bom quando a gente sabe aproveitar e utilizar a nossa sensualidade, a nossa sexualidade, mas é quando isso é, em primeiro lugar, pra gente, não pro outro, né? E é para isso que a gente vamos correr aqui, porque eu acho que daqui a pouco a Emanuele vai ter que sair. Vamos finalizar o nosso debate com uma última pergunta. Por que e como esse cenário deve mudar, né? Esse cenário em que a sexualização causa tantos efeitos, em que a sexualização feminina tem todos esses problemas e a masculina tem uma outra característica, uma outra visão, enfim. Por que e como esse cenário deve mudar? Esse cenário vai mudar quando as pessoas começarem a consumir outros tipos de produtos. E outras pessoas começarem a fazer outros tipos de produtos também. Então, hoje existe sim uma diversidade de entretenimento. Você consegue achar quadrinhos, séries, filmes, livros bem diferentes, porque são feitos por outras pessoas, às vezes minorias ou grupos étnicos sociais diferentes daquele que tá naquele palanque, né, que já tá ali já tá sólido ali naquele lugar há bastante tempo, só que às vezes não tem espaço suficiente na mídia para outras pessoas conhecerem. Então a gente tem que diversificar as nossas referências e ver que... Porque se você vê só quadrinho, por exemplo, sei lá, de um grupo de escritor, de criador específico, você vai achar que só existe aquele tipo de quadrinho, só existe aquele tipo de personagem. Então, são representações muito unilaterais e pobres, às vezes, ou não sei se são pobres, mas muito... Uma história muito única, sabe? São personagens muito parecidos, às vezes, de tipo, de corpo e de gênero, de sexualidade. Então, você costuma achar que só existe aquilo. Então, se você não tem referências de outras coisas, como que você vai entender que existem outras coisas também? A gente falou da Kamala Khan, então é você ver a Mulher Maravilha, é você ver a Kamala Khan, é você ver outras personagens, sei lá, não sei. É você ver outros homens também, outras possibilidades de masculinidade, não só essa, né, tão agressiva e tóxica. Entender que existem um mundo muito diverso por aí e respeitar toda essa diversidade. Agora, por exemplo, eu fui na Comic Con eu fui na CCXP de 2017, e é um ambiente muito ruim, às vezes, para quando você é mulher. Eu tenho que me provar o tempo todo quando eu tô ali. Os homens, geralmente, né, a maioria é homem, me veem como uma pessoa muito burra, tipo assim, eu tô lá e eles já vêm me perguntar, eles ficam querendo tentando me questionar. Te explicar as coisas, é isso? Fica me questionando, tipo, você tá aqui, mas então o que é isso? O que me fala sobre isso? E dá vontade de falar, meu anjo, sabe? Sou formada em cinema, tem referência também que você não tem. Absurdo esse tipo de coisa. Não, absurdo. E querendo falar, tipo, mas eu sei todos os personagens da DC. Você não sabe a diferença entre a DC e a Marvel. Eu sei a diferença entre a DC e a Marvel. Eu sei quem é Stan Lee, sabe? Eu vi os filmes, não sou de quadrinhos, mas vi os filmes. Estou aqui para as palestras dessas pessoas que estão falando sobre a minha área, sabe? Não estou aqui para ver o Power Ranger X, porque eu não importo com ele, mas eu estou aqui para ver a palestra desse diretor de arte do filme X, desse design X, dessa outra pessoa. Então essas pessoas, elas vivem numa bolha social, e quando alguém de fora entra nessa bolha, eles acham estranho e começam a te questionar. Sim, eu gosto de Star Wars, sim, eu vi os filmes de Star Wars, não gosto do Jar Jar Binks. Você tem que já passar a lista de coisas, sabe? Eles estranham isso, porque já estão tão acostumados com um padrão, que se você entra num padrão, você sai do padrão, né? E você entra no deles, assim, você entra no ambiente deles, eles te estranham. Mas também não é um ambiente convidativo para qualquer... Não sei se eu iria novamente para a CCXP, sabe? Então eu acho que as pessoas também precisam estar abertas a ver outras realidades, outros personagens. E, novamente, trazendo a Kamala Khan. Ela é uma personagem
que aborda diversidade, né? Ela já é uma personagem muçulmana, ela é adolescente, a própria narrativa dela engloba essa questão, mas ela foi uma personagem muito rejeitada para o público de quadrinhos. Não é qualquer pessoa que a aceita, então as pessoas têm que estar abertas a entender que o mundo delas não é só o que existe no mundo, não é só isso que existe. Você tem que estar aberta a outras possibilidades, a outras referências, a outras narrativas, porque senão não tem como, sabe? Você vai ver tudo de uma forma muito superficial, unilateral. Consumam outras coisas, sabe? Pesquisa por que o Pantera Negra foi um personagem tão importante, assim, por conta de representatividade. É um personagem, mostra, sei lá, Wakanda, ele é um universo todo afrofuturista. É um ambiente tão rico, não só visualmente, mas sonoramente, e representou tanta gente que não se via representada no cinema. E existe público, sabe? Existe o público feminino, existem as pessoas pretas, existem pessoas indígenas, existem outras etnias, existem outras sexualidades que não estão sendo mostradas nesses universos. Mas elas nunca vão ser mostradas se outros criadores não tiverem oportunidade de espaço e de criar, porque já é um espaço muito fechado, né? Já é uma indústria muito fechada. Então, para você se destacar, você tem que ser muito bom e você tem que ter muito contato. Então, provavelmente existem produções pequenas, assim, que devem ser incríveis, e depois que não tem espaço para serem mostradas. Então, por exemplo, eu só vou ao cinema hoje, eu não vou mais... Eu não fui assistir Vingadores no cinema, que eu acho um absurdo consumir 83% das salas de cinema lá e já tem dinheiro suficiente. Não que eu não goste, eu gosto, mas eu já não dou dinheiro, sabe? Eu vou ao cinema, por exemplo, pra ver... Eu fui ao cinema assistir Capitã Marvel, fui ao cinema assistir Mulher Maravilha. Eu vou ao cinema agora pra super-heróis, só pra filme que é protagonizado por mulheres. E tentar e você consumir não está outra errada. coisa. E não que eu goste, sabe? Antes eu já tinha ido assistir Star Wars no cinema, eu já tinha ido assistir, sei lá, algum outro Vingador, e Thor, e Capitão América, mas eu não faço mais isso, assim. Sabe, um comentário que eu quero fazer aqui é que você citou a Capitã Marvel e o fato de você ir assistir para poder incentivar essas produções. Eu mesmo não gosto da Capitã Marvel, sabe? Não por uma questão de que eu sou anti-Marvel nem nada disso, mas é que os personagens da Marvel que estavam sendo apresentados no cinema não são interessantes para mim. A única que eu gosto ali é a Feiticeira Escarlate. Fora uma coisa ou outra ali, a maioria das coisas... e o Pantera Negra também, claro. Fora algumas coisas ali ou outras eu não gosto tanto. Mas o fato de ser um filme de uma heroína dando espaço para uma atriz com todas essas discussões que aquele filme trouxe, eu falei assim, eu tenho a obrigação de assistir esse filme. E eu fui, achei um filme assim, ok, legalzinho, mas eu ainda prefiro Mulher Maravilha, né? Eu acho que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é importante o que você falou também, da gente incentivar essas produções. Com certeza tem que incentivar. Por exemplo, até na Comic Con no ano que eu fui, foi quando teve a apresentação do Steve Universo. Acho que ainda não tinha o desenho, mas o criador foi lá, e ele é um homem preto, uma história completamente não convencional com quem são esses realizadores. E hoje Steve Universo é um desenho incrível, né, que quebrou um tanto de barreira. Imagina se ele não tivesse tido a oportunidade que teve. Quantos outros criadores igual ele, eu acho que... Eu não me lembro o nome dele, mas ele trabalhou também no Hora de Aventura. E o Steve Universo foi muito revolucionário, assim como Hora de Aventura em vários aspectos, né? Então a gente precisa dar espaço para as pessoas que têm outras narrativas, sabe? E por isso a gente tem que apoiar essas pessoas, para as indústrias e para essas grandes empresas, corporações que já estão aí no mercado, ver, tipo, olha, tem um público que gosta desse tipo de coisa, então vou incentivar produções de outras coisas. E só assim que vamos tentar mudar, de alguma forma, né? Mas ainda tá muito difícil de mudar. Tem muita coisa ainda, muito tempo, muita água vai rolar ainda. Muita caminhada pela frente, né? E você, Giovanni? Assim, deve mudar, porque mais para questão de representatividade mesmo, porque o cinema em si, toda a cultura cinematográfica, ela veio mudando bastante a sociedade atualmente. Antigamente, as mulheres não tinham muito direito em relação a ser isso, aquilo, no universo
cinematográfico, esse tipo de coisa. Nas indústrias, por exemplo, elas não tinham tantos direitos assim. Atualmente, a situação está um pouco melhor em relação a isso. E também eu gostaria de falar também que eu acho totalmente necessário esses filmes de representatividade, acredito que todo mundo acha e tudo. E um dos filmes, para mim, importantes da Marvel foi o do Pantera Negra, que representou o povo negro e tudo. E eu acredito que seria interessante, como você falou antes no seu comentário anterior, sobre o HQ de 2008 da Vixen. Eu acharia interessante se tivesse um filme solo da personagem, porque seria duas representações, olha só que interessante. Ia ser a representação das mulheres e as representações dos negros. Vão ser duas coisas em um só. E que está faltando bastante, porque a personagem ela é uma personagem feminina, ela é uma personagem de origem interessante, mas ela não é tão aproveitada quanto eu acredito que ela poderia ser aproveitada. E também a Tempestade da Marvel, falada disso, tem que falar da Marvel também, né? Ela não teve uma história tão enriquecida assim no universo cinematográfico, ela só apareceu nos filmes dos X-Men, em reboots e coisas do tipo, e nos quadrinhos, ela, assim como a Vix, que tem uma relação com a África, e ela é uma rainha. No local onde ela mora, ela é uma rainha. Ela comanda tudo, ela faz essas coisas, inclusive do podcast anterior, que falou sobre a Tempestade, eu acho que mereciam mais destaques e é isso. A relação desses filmes, eles têm bastante influência, a importância, para mim, é a representatividade, uma das maiores importâncias disso influenciar e melhorar a sociedade. E continua assim, eu espero mais representatividade no cinema, porque como a nossa amiga aí falou, eu realmente também, eu não tenho tanto interesse em assistir filmes no cinema quando eles não retratam muito o assunto sobre representatividade. Filmes assim mais simples, eu faço questão de assistir em casa mesmo. Eu gosto de assistir esses filmes totalmente representativos, esse tipo de coisa, que tem uma dependência maior sobre a sociedade. Eu tenho uma referência, um ponto de referência meu, assistir a esse filme. Pois é, né? E para finalizar aqui, eu reforço mais uma vez isso que a gente está falando sobre personagens como a Vixen e de personagens femininas no geral que são bem produzidas e bem construídas. Acho que é fundamental que a gente procure conhecer esses personagens, que a gente valorize, sabe? A Vixen, ela realmente merece um filme só. É uma mulher extremamente fantástica, ela veio da África, ela tem poderes relacionados à fauna, então ela declara um animal e ela ganha as habilidades daquele animal, e ela é uma modelo, sabe? Então ela usa a beleza dela, ela usa a estética dela, mas de uma forma empoderadora, para poder mostrar que a beleza da mulher negra existe. Ela não é assim um personagem que tá ali para ser objetificada, ela tá ali para mostrar quem ela é, o quão poderosa ela é, que ela se orgulha das suas raízes e que ela é heroína, que ela é fantástica, que ela é foda, e que eu acho que assim é o tipo de personagem que as pessoas precisam dar mais espaço, que as pessoas precisam procurar conhecer, sabe? E é claro que existem personagens com a Mulher Maravilha, que todo mundo já sabe quem é, todo mundo já sabe a importância, mas não é só a Mulher Maravilha que existe, tem tantas outras mulheres que estão aí precisando de destaque, precisando de espaço, e elas têm histórias dela, sabe? A Vixen, por exemplo, ela tem essa história que a gente citou, ela tá constantemente aparecendo em histórias com a Liga da Justiça, mas a gente precisa que a gente consuma mais o material que já existe. Eu penso assim, que nós, enquanto consumidores de cultura pop e afins, a gente tem que consumir mais esses materiais, como a Emanuele falou, incentivar os que já existem para que mais sejam produzidos. Eu acho que isso se torna um ciclo. E para que principalmente os produtores entendam que não tem mais espaço, nem deveria existir antes, mas quanto mais agora, não tem mais espaço para a criação de personagens que são objetificadas, unilaterais e feitas unicamente para poder atrair a atenção de homens. Eu acho que é importante a gente colocar aqui uma coisa que eu acho fundamental, que o Joss Whedon, por exemplo, que ele esteve por trás da direção de Vingadores: A Era de Ultron, e ele foi envolvido em diversos escândalos aí por causa de um ator, o ator intérprete do Cyborg, Ray Fisher, na Liga da Justiça, envolvendo a questão de racismo, de abuso dentro do local de trabalho, etc. E o Joss Whedon, pelo que me consta nas últimas notícias, eu não tive muito tempo para poder pesquisar a fundo isso, porque eu soube disso um pouco antes da gente começar a gravar o programa, mas enfim, pelo que eu vi, ele foi afastado de um trabalho dele na HBO Max, e aí o Ray Fisher comentou falando a respeito disso, e a gente está vendo uma mudança. A gente está vendo uma pessoa que objetificava mulheres nos seus filmes, porque ele objetificou a Viúva Negra em Vingadores, objetificou a Mulher Maravilha em certas cenas específicas da Liga da Justiça. Ele tinha esse padrão e
ainda inclui essa questão do acuso de racismo e de abusos no cenário de trabalho, nos bastidores, e aí a gente está vendo uma sanção social acontecendo, um movimento acontecendo, e ele sendo punido por isso. Eu acho que é extremamente importante a gente estar vendo as pessoas que cometem esses erros e que alimentam esse tipo de coisa, sofrendo as consequências dos seus atos, e as pessoas aprendendo que não existe mais espaço para isso. A gente não pode mais tolerar racismo, homofobia, transfobia, machismo, objetificação. A gente não pode mais tolerar isso, e eu acho importante, fundamental, que as pessoas que estavam fazendo isso estão começando, as coisas estão vindo à tona, a gente está começando a entender que fez isso, tem que ser punido, tem que ter uma consequência. E outra coisa importante, separar também a qualidade profissional da pessoa do caráter, porque a pessoa talvez seja um bom diretor, seja um bom roteirista, mas ele não faz um bom trabalho porque ele é racista, porque ele é homofóbico, talvez não faz um bom trabalho no sentido de representar certos personagens. Ele pode fazer um filme fantástico lá dos Velozes e Furiosos. Para mim não adianta, se ele para isso ele tem que colocar uma mulher em uma situação degradante, fazer aquela atriz passar por uma situação extremamente incômoda e depois falar que isso é parte da arte. Isso não é parte da arte. Para mim, eu que sou escritor, acho que eu posso falar isso. Não existe movimento artístico, pelo menos eu acho que não existe expressão artística em uma representação que violenta as pessoas e que machuca as pessoas, sabe? Não existe para mim mensagem em você colocar uma mulher objetificada em uma situação degradante, uma situação que a incomoda, uma situação que a reduz a algo menos que humano às vezes, sabe? Isso para mim não é arte. Então acho que é importante a gente separar a qualidade profissional de uma pessoa, de um caráter, de um entendimento social que ela tem e afins, e de entender também que às vezes um filme, uma série, alguma coisa do tipo até pode ser boa, mas se ela tem esses problemas, talvez não valha a pena ser consumida. Obrigada pela oportunidade, espero que todos tenhamos aprendido uns com os outros aqui e ver, e isso mesmo que você falou. Acho que na verdade a gente não tem que separar a arte do artista, né, que é realmente entender mesmo que a gente não pode separar, não é porque um cara é um gênio e ele é um escroto na vida, assim, que a gente tem que consumir a arte dele. Não mesmo, não separar. O cara é um escroto, então não vou consumir a arte dele. Não consumir alguns produtos, né, já deu, assim, não tem como. E é isso, vamos ir atrás de boas representações e de diversidade, vamos procurar não só personagens e boas representações femininas, mas vamos procurar também obras dirigidas por mulheres, feitas por mulheres ou por minorias, que seja, né? Não só personagens, mas todos os profissionais que estão por trás da criação. Prestar atenção nisso e ir atrás, porque existe, não é falta não é porque não existe, é porque não está sendo mostrado. E se a gente demonstrar interesse, eles vão ter mais espaço na mídia. E é por isso que nós estamos lutando, né? Exatamente. Enfim, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença, assim, foi extremamente necessário e espero que você tenha gostado também. E Giovanni, sua palavra aí também pra gente correr e finalizar. Eu adorei, foi bastante gratificante estar aqui com vocês. Espero que tenha uma próxima, se der, vamos uma próxima. E obrigado aí por tudo. Foi muito bom estar aqui. Eu que agradeço, gente, e obrigadão mesmo. E após essa longa conversa, eu preciso recomendar também que você me siga no Instagram, @maiconsenju, ou no Twitter, @epifanio_maicon. E você também me encontra na DC Comics, no Amino, como o líder agente principal. E agora vamos para o nosso momento recomendação. O nosso momento recomendação de hoje é do quadrinho Grayson, Agentes da Spyro, escrito por Tom King e Tim Sale e com a arte de Michael Janin, Stephen Muniz, Guilherme Ortego e João Castro, publicada em 2014 e 2015. A história é o seguinte: após ter sua identidade exposta pelo Sindicato do Crime e ser dado como morto, Dick Grayson decide mudar de ares ao aceitar a proposta da organização Spyro. Convidado por Helena Bertinelli, também conhecida como a famigerada Caçadora, o ex-Robin deixa seu manto de asa noturna para assumir sua posição na organização como o Agente 37. No entanto, nem tudo é o que parece e Dick toma esse caminho para descobrir as verdades por trás da Spyro, enquanto a mesma busca a identidade secreta de super-heróis ao redor do mundo.
Nessa nova fase em sua vida, o jovem acrobata usará de todos os seus dotes, desde as habilidades de batalha e infiltração, até aquelas para seduzir os outros com seu rostinho bonito, em busca de lutar por aquilo que realmente acredita. Eu acho que esse é um exemplo fundamental que a gente tem que trazer aqui nessa discussão, porque é um exemplo de sexualização masculina nos quadrinhos e um parâmetro de comparação importante para com outras obras que sexualizam mulheres e afins, né? Eu acho que é importante esse paralelo, porque dentro da história o personagem é sexualizado, ele é visto como um homem bonito, um homem atraente, mas isso não retira as demais qualidades dele, ele continua sendo inteligente, perspicaz, habilidoso. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo, com tudo que a gente falou sobre o que a Devin Grayson, uma ex-roteirista dele, pensa a respeito da sexualização feminina, da sexualização masculina. Eu acho que é fundamental a gente tentar ler esse tipo de história com um olhar crítico e pensar se as consequências da sexualização desse personagem masculino nessa história são realmente as mesmas que a consequência da sexualização feminina de outras mulheres em outras histórias. Acho que a gente precisa comparar, a gente precisa ter material de estudo, a gente precisa ter um olhar crítico, analisar, pensar, ponderar e ver se essa sexualização do Asa Noturna nessa história, ela tem o mesmo efeito, o mesmo malefício do que uma sexualização de uma mulher que é reduzida ao mero papel de um objeto, de um pedaço de carne. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da recomendação do programa dividido em 2 partes e que a glória de Gaia esteja com vocês.